Olá, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Mariana Iordanov, eu sou naturóloga, terapeuta integrativa, taróloga, coaching. E hoje eu estou aqui para te ajudar a trazer maior clareza sobre uma dúvida. Se você deve ou não permanecer nesse relacionamento. Se você está vivendo esse momento, se você está sentindo isso, provavelmente você está usando muito da sua energia para tentar tomar essa decisão, para verificar se você deve ou não permanecer nessa relação. Então, se você está assistindo essa live gravada, você pode passar uns 2 minutinhos para frente, porque eu vou esperar as pessoas entrarem aqui comigo ao vivo. E se você está aqui, seja muito bem-vinda. Estou vendo aqui a Lili Kubota, seja bem-vinda. E eu vou pedir para vocês clicarem aqui no aviãozinho, compartilharem com as pessoas, para que esse conhecimento possa chegar até mais mulheres, para que mais mulheres possam realmente entender se elas devem ou não permanecer nessa relação, se elas estão passando por uma crise conjugal, estão se sentindo em dúvidas. Então é importante olhar para isso através desse olhar de autoconhecimento, de autoconsciência. Oi, Mitsue, seja bem-vinda, que bom ter você por aqui. Então, antes da gente começar, eu vou pedir para a gente fazer uma respiração juntas, né? Para a gente se alinhar, para que a gente possa se abrir para receber essa mensagem, né? Então, se você está aqui, se você está ansiosa, se você está em dúvida o que fazer com essa relação, se você está em dúvida se você continua ou não nesse relacionamento, eu te convido para você agora fechar os seus olhos e a gente vai fazer uma respiração consciente, só para a gente alinhar as mesmas expectativas, para as pessoas que estão entrando sejam muito bem-vindas. Então vamos lá, pessoal, vamos fechar os seus olhos, solta todo o ar pela boca, acalmando os pensamentos, as emoções. Qualquer barulho externo só vai te ajudar a se conectar ainda mais. Inspira profundamente pelo nariz, enche todo o pulmão e solta pela boca. Mais uma vez, inspira profundamente, enche todo o pulmão, máximo, 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 e solta pela boca. Solta tudo, solta o peso, solta a ansiedade, solta o nervosismo, solta a dúvida, solta o medo. E quando inspirar, se permita receber, se permita se abrir para possibilidades, abrir a sua mente, o seu coração para um novo estado de presença. Então, lentamente pode abrir os seus olhos, gratidão por você estar aqui. Então, pessoal, hoje a gente vai falar quando é a hora de terminar um relacionamento. E eu não sei se vocês estão vivendo isso, essa dúvida, essa incerteza, mas eu já passei por isso, né? Eu já passei por essa dúvida de não saber se eu queria ou não continuar no meu relacionamento, né? E quando a gente fica na dúvida, isso nos consome muita energia. Quando a gente está em dúvida sobre qualquer coisa, a gente gera uma ansiedade, a gente libera um monte de hormônio de estresse no nosso organismo e isso impede da gente usar a nossa energia para coisas que realmente importam, para coisas que realmente são importantes para a nossa vida, né? Então, a gente aí também pensa muitas vezes, quando a gente está em dúvida se permanece ou não naquela relação, muitas vezes eu ouço das minhas clientes, Mariana, mas eu já tentei de tudo, né? Eu já tentei de tudo e o meu companheiro não melhora, ele não muda. Só que muitas vezes a gente já tentou de tudo dentro do nosso nível de consciência, dentro do nosso nível de conhecimento. Então você já tentou de tudo realmente, de tudo que você sabe, né? Então só que o universo ele tem muitas outras possibilidades e muitas vezes a gente precisa de alguém externo,
a gente, né, alguém externo àquela relação, para nos mostrar os nossos próprios pontos cegos, porque muitas vezes a gente fica só culpando o outro, a gente fica presa nesse lugar de vítima, né? Nessa sensação de que só o outro está errado, que o outro não muda, que o outro não faz nada para melhorar. E quando a gente faz isso, a gente não assume a parcela que nos cabe de responsabilidade por fazer aquele relacionamento dar certo. Então, muitas vezes, quando a gente fica só culpando os outros, a gente não abre oportunidade de melhora, né? Então, quando a gente está ali falando, mas o meu marido não me dá atenção, o meu marido não me dá carinho, não me dá amor. Muitas vezes a gente fica só vibrando na falta, na escassez, a gente se desconecta da nossa própria essência, da nossa própria fonte de amorosidade, né? Então a gente interrompe o fluxo do amor, porque já que o outro não me dá, já que o outro não me nutre, eu também não vou nutrir o outro, né? Então a gente deixa de ser o melhor de nós mesmos porque o outro não nos dá aquilo que a gente espera. Só que muitas vezes a gente não comunica claramente as nossas necessidades. A gente fica presa nesse papel de reclamação, né? Então a gente reclama, né? O que é reclamar? Clamar novamente, né? Então, muitas vezes a gente não sabe se comunicar de forma amorosa, então a gente fica nessa exigência, né? Então a gente joga sobre o outro um monte de expectativa, e quando o outro não supre essa expectativa, a gente se frustra. Só que muitas vezes a gente não tem esse olhar de entender que se é difícil para a gente mudar os nossos comportamentos, os nossos hábitos, também é difícil para o outro mudar. Então a gente fica muitas vezes nesse papel de vítima, olhando para o outro desse lugar de falta, olhando para o outro nesse lugar de frustração, onde você projeta no outro todas as suas expectativas, tudo aquilo que você esperava que ele fizesse, e esquece de olhar para tudo que ele realmente está fazendo, né? Então, para você saber realmente se é hora de você terminar ou não, né, nessa relação, né? Se é a hora realmente de você terminar esse relacionamento, você precisa mergulhar no seu autoconhecimento. Você precisa se conhecer em profundidade. Você precisa entender quais são os seus padrões, porque às vezes a gente vem de um padrão familiar onde a gente aprendeu a só se doar, então muitas vezes a gente não sabe nem receber. Muitas vezes a gente veio de um padrão familiar que a visão de amor do outro era tão distorcida que a gente não sabe nem realmente o que é ser amada. Então, às vezes a gente está tão desconectada, a gente tem uma visão tão distorcida do que é o amor, que a gente não sabe nem receber esse amor. E às vezes o outro está ali tentando nos amar da maneira dele, e a gente fica vibrando nesse lugar de falta, nesse lugar de escassez. Então a gente se desconecta da nossa abundância interior, da nossa fluidez, a gente deixa de fluir no amor e na amorosidade, e a gente fica fluindo nessa falta. E quando a gente faz isso, a gente também não é a melhor versão de nós mesmos. Só que muitas vezes, quando a gente está só culpabilizando os outros pela nossa relação estar frustrada, né? A gente não assume esse protagonismo de entender qual parte que me cabe para fazer essa relação funcionar, né? Então, trazer esse autoconhecimento, entender que você precisa se aprofundar nos seus próprios valores. O que é inegociável para você dentro dessa relação? E a primeira pergunta que eu quero te fazer, dentro desse contexto, né? Será que é a hora mesmo de terminar? Primeira pergunta, ainda existe amor? Porque se ainda existir amor, existe possibilidade de reparação, de conserto, de perdão, mas é preciso um empenho consciente para fazer isso dar certo, né? Então, a primeira pergunta que você tem que fazer
a si mesma ainda existe amor? Eu ainda amo essa pessoa? A segunda pergunta que você precisa fazer dentro desse contexto é: o que o outro ainda é suficiente para mim? O que o outro ainda é suficiente para mim? Porque às vezes a gente está tão preso nesse lugar de escassez, de falta, que a gente fica ali condenando as ações daquela outra pessoa, a gente condena o comportamento dele, mas a gente se esquece de olhar para o ser humano por trás daquele comportamento. Por isso que é muito importante a gente se perguntar, tá bom, eu valorizo o caráter dessa pessoa, eu valorizo a forma como essa pessoa pensa, se expressa, enfim, né? Eu amo essa pessoa ainda, o que essa pessoa ainda é o suficiente, porque muitas vezes os relacionamentos são desafiadores. Nada vai nos desafiar mais do que o relacionamento amoroso. Mas, ao mesmo tempo, nada vai nos fazer evoluir mais do que os relacionamentos. Então, os relacionamentos, ao mesmo tempo que são desafiadores, são um grande degrau para o nosso crescimento, porque é através dele é que a gente tem que lapidar a nossa essência para aprender a conviver com o outro. Então, nada te vai fazer evoluir mais do que o relacionamento. Através dele você vai ter que desenvolver habilidades, virtudes, você vai ter que aprender a ser mais tolerante, ter mais compaixão com o outro. Então é muito mais fácil eu simplesmente virar as costas e ir para uma nova relação, né? Porque muitas vezes a gente tem uma visão distorcida do que é o amor. A gente acha que amor é paixão. E paixão e amor são duas coisas completamente distintas, né? A gente vê nos filmes, a gente vê nas novelas aquele amor passional, né? Aquele amor que tem aquela loucura, né? Que você fica viciado na presença do outro, que você quer o tempo todo estar com o outro. Isso é paixão. O amor é algo mais calmo, mais tranquilo, né? É um lugar onde vai se transformando nesse bem-estar, né? Essa sensação de bem-estar, de estar com o outro. Então, às vezes a gente fica presa nessa sensação, a gente fica viciado na dopamina, né? Nessa liberação de prazer, de estar apaixonada, e a gente não consegue lidar com o amor. Então, a gente fica pulando de relacionamento em relacionamento, buscando aquela adrenalina de estar apaixonado. Então, eu quero que se você está em dúvida se fica ou não nesse relacionamento, é como eu já te falei, primeira pergunta: ainda existe amor? E a segunda pergunta: o que o outro ainda é suficiente para você? Então, desafios a gente sempre vai ter em qualquer tipo de relação, mas a questão é: você está disposta a resgatar esse relacionamento? Você está disposta a fazer um esforço necessário para que o outro se sinta amado? Porque às vezes a gente está vibrando tanto na falta que a gente fica só querendo, né? O outro não faz, só que a gente se desconecta da nossa ação, de fazermos também pelo outro, de tomarmos uma postura mais ativa, de fazer esse relacionamento dar certo. Deixa eu só tomar uma aguinha, diz para mim se está fazendo sentido para vocês. E o que eu quero fazer vocês analisarem, pessoal, é que dentro desse processo de autoconhecimento, a gente projeta no outro todas as nossas dores e todos os nossos problemas. E muitas vezes a gente acha que sair do relacionamento vai fazer com que os nossos problemas desapareçam magicamente. Só que muitas vezes isso não é verdade, né? E aí tem uma estatística muito interessante que tem no livro As 5 Linguagens do Amor, que ele fala que 40% dos casamentos terminam. E aí a gente pensa assim, tá bom, 40% termina, a pessoa vai se relacionar de novo, vai buscar uma outra pessoa que a complete melhor. Só que aí a gente vê também a estatística de que 60% dos segundos casamentos terminam, né? E 75% das pessoas que se casam pela terceira vez
também se separam. O que significa isso, pessoal? Que a gente tem que olhar mais a fundo os motivos que nos levam a se separar, os motivos que nos levam a terminar um relacionamento. Porque se a gente não olhar em profundidade para isso, a gente não vai entender o que está causando verdadeiramente isso. É que nem eu falei, muitas vezes a gente projeta no outro toda a fonte dos nossos problemas, quando na verdade essa dor é uma dor muito mais antiga, né? Muitas vezes essa dor é uma dor que a gente traz lá da infância e a gente espera que o outro nos supra, né? Esse vazio emocional. E quando a gente espera isso, é que nem eu falei, a gente coloca uma expectativa muito grande sobre o outro e o outro não é capaz de suprir essa expectativa toda, né? Então vamos supor, o outro tá fazendo o melhor que ele pode dentro do nível de consciência que ele tem, e aí fica esse desnível aqui entre a sua expectativa e entre o que o outro é capaz de te dar. E entre esse desnível existe uma grande frustração. Então, quando a gente tem uma expectativa muito alta e o outro não é capaz de suprir essa expectativa, a gente se frustra, né? Então, na verdade, quanto maior for a nossa expectativa, maior será a nossa frustração, né? Então, quando a gente não se comunica claramente, não expressa as nossas necessidades de forma amorosa, quando a gente não mostra para o outro aquilo que a gente espera e não alinha essas expectativas com a compreensão de que o outro também está dando o melhor que ele pode, a gente se frustra, né? E aí Dilma tá falando assim, muito sentido, hoje é aniversário de casamento dos meus pais e minha mãe, por decepção passada, não quer fazer nada, muito triste. Ela está vibrando na falta e no passado, né? E é muito triste realmente, quantas vezes a gente também não faz isso, né? Quantas vezes a gente se impede de ser feliz, de celebrar a vida, de comemorar mais um ano, né? E a gente fica olhando para as faltas, a gente fica olhando para tudo aquilo que a gente não tem e a gente esquece de honrar tudo aquilo que a gente tem, tudo aquilo que o outro está ali disponível para nos dar, né? Então, existe essa frustração porque a nossa expectativa é muito alta. Mas nessa live aqui, eu vou falar mais sobre isso nas próximas lives, mas nessa live eu quero te falar 9 sinais de que o seu relacionamento está acabando, né? Então, se você está em dúvida se deve acabar ou não, fique atenta para esses sinais, né? E mesmo que você não esteja em dúvida, mas você está passando por uma crise e você está vendo que o seu casamento, seu relacionamento apresenta esses sinais, fique atento, né? Então, o primeiro sinal que eu quero dizer aqui para vocês é de que o seu casamento está indo por água abaixo, que é a hora de terminar, né? É quando há uma diminuição do contato físico. Entenda uma coisa, não é porque vocês não têm contato que vocês têm que terminar, não é isso que eu tô querendo te dizer. Mas a diminuição desse contato, desse carinho, desse toque, desse beijo, vai fazendo com que vocês se distanciem, de que vocês vão se sentindo emocionalmente vazios, né? Então vocês não vão nutrindo esse amor, vocês não vão nutrindo esse carinho, essa relação. E esse é um ponto muito interessante porque muitas mulheres elas reclamam disso, né? Ai, meu marido não me toca, meu marido não me dá carinho. Só que muitas vezes elas ficam presas nessa queixa e não dão também esse amor. Então a gente se desconecta dessa fonte de amor e não oferece para o outro aquilo que a gente deseja. E a gente fica presa na falta ao invés de transbordar na vida do outro. Então, a primeira reflexão que eu quero te trazer aqui, tudo que está te incomodando nessa relação, será que você está dando para o outro isso? Será que você está oferecendo o seu melhor para o outro? Porque às vezes você está tão presa na sua mágoa, na sua dor,
que você criou muitas barreiras e às vezes o outro tá lá se esforçando para demonstrar o quanto ele te ama, mas você tá tão presa na falta, no que ele tá deixando de fazer, que você não consegue reconhecer, você não consegue se conectar, você não consegue olhar para isso, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é quando a gente perde o senso de humor, né? Quando a gente fica tão crítica, tão rígida, tão rabugenta, que a gente não se diverte mais juntos, né? A gente não busca brincar um com o outro, né? A gente perdeu aquela leveza do começo da relação. E isso também, mais uma vez, eu te convido a trazer isso para o seu relacionamento. Porque se você respondeu as duas perguntas que eu te fiz lá no começo, sim, Mariana, eu ainda amo, sim, Mariana, o que o outro é ainda é suficiente para mim, então cabe a você fazer uma escolha hoje, agora, diária, né, de nutrir esse relacionamento, de dar o seu melhor para salvar esse relacionamento. E eu tô falando para você fazer a sua parte, não que você vai fazer isso sozinha, mas à medida que você dá o seu melhor, que você põe a sua energia, o seu empenho para salvar essa relação, se você se propõe a fazer isso durante um período, né? Ah, Mariana, eu vou tentar salvar meu casamento por 3 meses. E você dá o seu melhor, você faz tudo o possível para nutrir essa relação, e aí o outro não corresponde, talvez sim seja a hora de terminar, né? Mas você termina com a consciência tranquila de que você transbordou nessa relação, de que você não deixou fechado aí no seu coração o seu amor, que você não travou, né, o seu amor, você deixou esse amor fluir, você deixou esse amor ser abundante, porque entenda uma coisa, quanto mais a gente dá, mais a gente está nessa abundância, nesse merecimento, a gente está no nosso melhor. Quando você é amável, quando você é amorosa, quando você é gentil, você transborda esse merecimento. Você mostra para o outro que você merece ser bem tratada, percebe? Agora, quando você dá esperando algo em troca, você está na falta. Né? Então, quando você consegue transbordar na vida do outro, quando você dá o seu melhor, você mostra que você também merece o melhor, né? E aí você convida o outro a agir dessa forma, tá bom? Então, o próximo ponto é quando você não se sente apoiada nessa relação. É quando você sente que você não é a sua melhor versão dentro dessa relação. É quando você se sente podada, frustrada, né? E muitas vezes também é um ponto a gente se olhar, se você está se sentindo podada, frustrada nessa relação, o quanto que você está permitindo que isso aconteça, o quanto você não está se posicionando de forma clara, né? E quanto você não se sente merecedora também de se posicionar. Porque às vezes a gente não se posiciona porque a gente sente que a gente não pode, que a gente não merece ter a vida que a gente quer. Então, enquanto você não se posicionar para o outro não vai te apoiar. Se nem você faz isso por você mesma, como é que você espera que o outro faça? Tá bom? Então é um ponto importante a se considerar. Tá bom? Eu vou tomar uma aguinha. O próximo ponto é quando não há mais comunicação entre vocês, né? O diálogo de vocês ficou muito monossilábico, né? Aham, sim, não. Então não existe conversa, não existe conexão, não existe falar sobre planos, ter projetos em conjunto, né? Sonhar juntos. Então é quando não existe aquela troca. Meu amor, como é que foi o seu dia? Né? Me conta como é que você tá. Né? Quando o outro sente que ele não pode compartilhar as questões, os problemas, porque talvez você também esteja muito crítica. Ou o outro, né? Então você não consegue compartilhar aquilo que é importante para você, porque você sente que o outro não te escuta, porque você sente que o outro não te apoia, ele está sempre te criticando. Mas, mais uma vez, é o que eu digo, você precisa se posicionar de forma amorosa. Meu amor, quando eu tô falando com você e você tá olhando no celular, eu me sinto
como se você não estivesse se importando com o que eu estou falando. E isso me machuca. Você poderia olhar para mim quando eu estiver falando com você? Muitas vezes a gente espera que o outro adivinhe o que a gente está sentindo. Ah, ele tinha que saber. Como que ele tinha que saber? Se você não se posicionar, se você não comunicar, o outro não tem uma bola de cristal, ele não consegue ler os seus pensamentos. Então é importante sempre, tudo que te incomoda, você precisa comunicar, mas não comunicar na crítica, como a gente já falou nas lives anteriores, é você comunicar de forma amorosa, é você focar nos seus sentimentos, ao invés de ficar apontando o dedo para o outro, tá bom? Então, um outro ponto importante que mostra que esse relacionamento tá indo de mal a pior, é quando a gente perde a admiração, quando a gente olha para o outro e a gente não enxerga, a gente não respeita, a gente olha para o outro e não enxerga qualidades, virtudes. Então a gente olha para o outro e a gente se pergunta, caramba, onde está aquela pessoa que eu conheci? Só que muitas vezes aquilo é só um reflexo de um comportamento. Será que a pessoa que um dia você amou ainda está aí? Ou você também, será que se apaixonou por uma pessoa idealizada? Será que você idealizou tanto essa pessoa e agora você está vendo essa pessoa com mais clareza? Ou essa pessoa se transformou tanto que ela se tornou uma pessoa que você nem admira mais, Então, mais uma vez, a gente tem que se comunicar de forma amorosa. Meu amor, quando a gente se conheceu, eu admirava que você fazia isso, isso e isso. Vamos resgatar isso, O que está acontecendo com você, Mas de forma amorosa, acolhendo e não condenando, apontando o dedo, Então, agora a gente vai falar sobre um dos pontos mais difíceis realmente, que são pontos chaves que sim, que se isso acontece no seu relacionamento, é hora realmente de você virar a página, Então é quando há abuso, Quando há abuso físico, mental, emocional, quando há abuso financeiro, Então quando o outro te manipula porque ele tem os recursos financeiros, Então ele te faz se sentir nessa dependência, então o outro te subjuga, te coloca menor do que você é, Então o outro tenta te humilhar, te colocar para baixo. Então tudo isso são pontos de alerta, Então quando há violência física, Então corre dessa relação, porque realmente se há abuso, se há essa humilhação física, mental, psicológica, Então tudo isso é um motivo aí para você realmente sair dessa relação. Mas também o que eu quero te questionar é o seguinte: se você não curar os aspectos que te fizeram ser atraída para essa relação, Se você não olhar e não curar a sua baixa estima, sua baixa autoestima, Você vai continuar atraindo pessoas abusadoras, Se você não aprender a dizer não, você vai continuar atraindo esse tipo de comportamento, Então o que eu quero te dizer é, não adianta você sair dessa relação e não se curar, porque você vai repetir esses mesmos padrões. Então é importante você ter esse autoconhecimento, é importante você mergulhar em você mesma para resgatar essa autoconfiança, esse merecimento de entender que é seguro, permitido, que você merece ter uma relação equilibrada, que você merece ter uma relação de troca, onde você dá e recebe nessa mesma proporção, tá bom? Então, um outro aspecto que é a hora de fugir dessa relação é quando você sente medo dessa pessoa, quando você está sempre ansiosa, quando você não sabe como essa pessoa vai reagir. Então você está sempre pisando em ovos, você está sempre tensa. É quando essa relação rouba a sua paz física, mental e emocional. Então você está num relacionamento onde você está sempre ansiosa, sempre pensando, meu Deus, o que vai acontecer agora? Você não consegue relaxar e ser você mesma dentro dessa relação, Então é hora realmente de
né, de se libertar desse relacionamento, porque você não consegue ser você mesma. Você vai estar sempre vibrando nesse medo, nessa ansiedade. Você vai estar sempre preocupada se as suas reações vão ser interpretadas de uma forma negativa. Então você não consegue ter essa paz de estar em presença dentro desse relacionamento, tá bom? Um outro ponto é quando você se sente mais confortável em estar com outras pessoas do que estar com seu companheiro, né? Então esse é um sinal claro de que vocês já estão muito desligados emocionalmente, né? Quando você se sente melhor ao lado de outras pessoas, quando você se sente, enfim, né, com mais energia, né? Quando você sente que tá do lado daquela pessoa, rouba a sua paz, rouba a sua energia, você sente que esse relacionamento te pesa, talvez seja a hora mesmo de você terminar e ir para um outro relacionamento. Um outro ponto é você ver, será que você está nessa relação por pena? Né? Esse é um sentimento muito negativo, né? E quando a gente está num relacionamento e a gente fica com o outro por pena, é sinal de que essa relação não está em equilíbrio, né? Então é preferível você ser honesta, você terminar essa relação do que continuar protelando, porque isso só vai trazer sentimento e sofrimento para ambas as partes, né? Um outro ponto é a gente olhar, será que eu estou nessa relação por comodismo, né? Por medo de ficar sozinha, né? Porque às vezes é confortável, aquela relação tá uma droga, tá um lixo, eu me sinto horrível dentro dessa relação, mas eu já conheço, né? Pelo menos isso aqui eu já conheço, eu sei como que é, né? Então a gente tem tanto medo de ficar sozinha, né, do desconhecido, o que será que vai acontecer? Melhor ficar com essa coisa ruim aqui que eu tenho, que eu conheço, do que mudar, né, do que arriscar, do que correr riscos. Então, a gente acaba ficando por medo mesmo, né? Então, eu espero, pessoal, que essas dicas tenham te ajudado a te trazer maior clareza dos motivos que te mantêm nessa relação, né? Aquilo que eu te falei lá no começo. Será que ainda existe amor nessa relação? Será que ainda existe admiração? Será que aquilo que o outro ainda é o suficiente para você, né? Então, enquanto você não curar o seu amor próprio, a sua autoestima, talvez você vai continuar repetindo esses padrões. Então, você vai sair dessa relação e pode acabar caindo novamente num relacionamento muito parecido. Então, é importante a gente olhar para isso. É importante a gente sair do lugar da vítima e fazer nossa parte para que aquele relacionamento funcione e seja bem sucedido, tá bom? Então eu agradeço pela presença de vocês, muito, muito obrigada. Foi uma honra ter vocês por aqui. Se essa live fez sentido para vocês, eu peço para que vocês compartilhem com as pessoas. Vamos fazer essa mensagem chegar até mais pessoas, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até a próxima.